Em Itália, ela era a mais amada entre os aficionados de ópera. Na América, era a rainha incontestável do New York Met. As salas de concertos esgotavam sempre que Renata Tebaldi atuava. Conhecida como a voz de um anjo, Tebaldi era notícia na imprensa internacional durante a década de 1950. Atualmente, Tebaldi foi praticamente esquecida, ofuscada pela ascensão da sua eterna rival, Maria Callas. Ce qui est incroyable chez Callas, c'est que vous entendez un son et vous savez que c'est Callas. Callas was like a comet that would come and go with fire and blast and burning. La voce della Tebaldi nella seconda metà del Novecento è stata la più bella e la più importante del mondo. The Tebaldi voice for a while was perfect. I mean, she could, throughout its range, it was unbelievably beautiful. Oggi c'è un rimpianto, soprattutto. Cantanti come la Callas e come la Tebaldi, oggi è difficile trovare. Callas dérangeait beaucoup, elle a été beaucoup rejetée. Cette femme a tout donné, tout sacrifié, et puis dès qu'il y a une faille, les vautours arrivent. Tebaldi était beaucoup plus proche du public que Callas. Tebaldi could produce magnificent sound, and she did. Callas had to rely on other things. So she was an actress. Tebaldi chante, Callas interprète. Tebaldi would have been regarded as the greatest artist of her generation, but she had Callas. Cette lutte qu'il y a entre les deux ont permis le renouveau de l'opéra. Il est certain que cette rivalité médiatisée amplement a favorisé l'opéra, l'amour pour l'opéra, qui s'est diffusé dans le monde entier. Même en France, on n'aimait pas beaucoup l'opéra. On s'est mis à aimer l'opéra. Maria Callas e Renata Tebaldi foram as duas mais belas vozes do período pós-guerra. Mas qual delas reclamaria a coroa? Quem seria a nova Malibran? Milão seria o primeiro palco a avaliar este duelo que teve lugar perante o público do La Scala, o Templo da Ópera. É o mais belo teatro do mundo, escreveu Stendhal. 6 balcões, 3.200 lugares e uma plateia de entendidos que dizem ser os fãs de ópera mais exigentes do mundo. At La Scala, the public is very, very raffinated. They know very well operas, so they ask a very, very high level from the singers. A
sua rivalidade ainda é recordada, tanto sobre os palcos como nos bastidores. Os seus vestidos ainda são religiosamente guardados nas salas onde atuaram. Os arquivos guardaram cuidadosamente os programas das suas atuações, juntamente com fotografias e recortes de imprensa que falam da sua disputa. Callas afirmou: "Pensei que o Tebaldi me admirava e era minha amiga." Tebaldi respondeu: "Nunca houve afeto entre nós. De que serve dizer que somos inimigas se nunca fomos amigas?" Mas onde deflagraram as hostilidades entre estas duas primadonas? O antagonismo teve início no Rio de Janeiro em 1951. Nesse ano celebrou-se o 50º aniversário da morte de Verdi. O par foi convidado a ir ao Brasil para assumirem alternadamente o papel principal na mesma ópera, La Traviata, e foi Callas que provocou problemas. Andavano a cena e la Callas non faceva altro che rammentare al Tebaldi il non successo della Tebaldi nella Traviata alla Scala, aveva fatto una recita sola. Mas nesta ocasião, tanto o público como a imprensa do Rio ficaram um pouco impressionados com as interpretações de Callas, e foi ela que foi retirada do cartaz. Le directeur de l'Opéra de Rio l'a convoqué dans son bureau pour lui dire qu'il résiliait son contrat, d'où fureur de la Callas. Je crois qu'elle lui a lancé l'encrier du bureau à la figure. Et surtout lorsqu'elle a appris que celle qui l'a remplacée, c'était Renata Tebaldi. La rivalité entre la Callas et la Tebaldi a démarré à ce moment-là à Rio, en 1951. A personalidade de Callas significava desde o início que estava destinada a representar o papel de vilã neste duelo. Une espèce de mégère qui n'était jamais contente, qui râlait sur tout. C'était quand même une espèce de sorcière, comme ça, qui envahissait l'Italie avec ses maléfices. La Callas era molto dura, no? Anche proprio come personaggio, come lineamenti. La Renata era sempre sorridente, con questi occhi azzurri, sempre a disposizione di tutti. C'est la noire contre la blanche, un peu, hein? La blanche innocente, la colombe blanche qui chante pour charmer les gens, et puis l'autre qui provoque, qui est noire, qui est vénéneuse. Uma diva e uma bruxa, a pomba e a tigresa. Estas duas imagens iriam persegui-las para sempre. No La Scala todos falavam unicamente sobre a sua rivalidade. A plateia não estava impressionada pelo desafio lançado à estrela nacional por Callas, a grega, cujo nome real era Kalogeropoulos. Yes, she had Greek DNA, but I think that the grit, the directness that we saw was of a girl from New York living in this rough and tumble city, trying to make her way, not feeling appreciated, not feeling understood. Na realidade, Callas era americana. Nasceu em 1923, neste hospital, na Rua 105, em Nova Iorque. O seu pai perdera tudo na Grande Depressão. A sua mãe era distante, e ambos tinham apenas olhos para a sua irmã mais velha, Jackie, cujo encanto suplantava a aspereza de Maria. C'était la fille qui était la moins belle, c'était celle qui était la moins aimée, semble-t-il. Sa sœur était jolie, on lui cousait des jolies robes. Elle était grosse, elle avait ces énormes lunettes, puisqu'elle était très très myope, qui la faisaient traiter à l'école de gros serpents à lunettes. C'est une enfance très malheureuse, elle en a toujours parlé comme d'un cauchemar. Maria achava-se o patinho feio da família. Cresceu num bairro grego no norte de Manhattan. Teve uma infância solitária. Ouvia rádio e os êxitos de Broadway que cantava ao piano. Eventualmente, a sua notável voz chamou a atenção quando venceu um concurso de talentos de uma rádio local. Apesar de se sentir mais próxima do seu pai ausente e irresponsável, Maria foi viver com a mãe e a irmã quando a família se separou nas vésperas da Segunda Grande Guerra. Mudaram-se para Atenas, onde Maria continuou a ter aulas de canto. Na mesma altura, Renata Tebaldi inscrevia-se no Conservatório de Pesaro, a cidade de Rossini, onde nascera em 1922. O seu pai também abandonou a casa da família, deixando-a nos braços carinhosos da sua mãe. A sua virtuosidade e maturidade artística depressa chamaram a atenção dos amantes da ópera.
Mas quando começava a fazer as suas primeiras aparições em palco, a Itália foi atingida pela guerra. Ela estudava pautas de música por entre os bombardeamentos e atravessa as ruínas a correr a caminho das audições. Em agosto de 1943, o La Scala não escapou ao bombardeamento de Milão. Depois da reconstrução, o lendário Toscanini conduziu o concerto inaugural. Durante as audições, Toscanini reparou em Renata e contratou-a, afirmando: "Tens a voz de um anjo." Como tal, a 11 de maio de 1946, perante um Scala lotado, Renata Tebaldi tornou-se o símbolo da Itália libertada, apenas com 24 anos. Entretanto, na Grécia, a sua futura rival passava por dificuldades. Callas était persona non grata au moment de la libération en Grèce. Maria foi afastada do panorama musical e não voltaria a atuar no palco da Ópera de Atenas, onde se estreara com 20 anos. Durante a ocupação, a sua mãe fora amante deste oficial italiano. Também surgiram rumores sobre as companhias de Maria. Elle sympathisera en effet à travers sa mère avec des milieux italiens et des milieux allemands. Elle a même chanté en effet devant l'armée allemande. Donc on lui en a beaucoup voulu. Sem futuro na Grécia, Maria decidiu deixar o país. Elle est retournée dans son pays natal, aux États-Unis, où elle s'est présentée au Metropolitan, où on ne l'a pas pris. Elle s'est présentée dans toute une série de théâtres où on ne l'a pas pris, où la singularité de sa voix n'a pas été reconnue. Em Milão, em 1947, os amantes da ópera regressaram a La Scala e todos queriam ouvir Renata Tebaldi, a revelação do ano, em La Bohème. La voix de Tebaldi, c'était une voix somptueuse, une pureté sans égale, avec des sons filés jusqu'à l'inaudible, qui rendaient fou le public. Callas foi viver com o pai em Nova York, onde fez audições, mas em vão. Em julho de 1947, partiu para a Europa, onde conseguiu um papel principal no Festival de Verona, em Itália. Foi aí que as duas divas se encontraram pela primeira vez. A chegada de Callas a Nápoles não foi muito auspiciosa. Il suo unico bagaglio, una valigia di cartone, le viene rubata. E così con l'amica Louise che l'accompagna acquista un biglietto di terza classe e fa praticamente tutto il viaggio in treno, in piedi, da Napoli à Vérone. Et donc, quand elle arrive à Vérone, en fait, le grand événement n'est pas du tout son arrivée à Vérone, mais le fait qu'à Vérone, Renata Tebaldi chante Faust. Enfin, c'est elle, la grande star, ce n'est pas du tout Callas. No dia seguinte, Maria teve de subir ao palco do Coliseu Romano, diante de 13.000 espectadores. Não tinha experiência e temia ser comparada a Tebaldi, o que depressa aconteceu. La critique a été enthousiaste pour Renata Tebaldi, beaucoup moins pour Maria Callas, lui reprochant ses sons un peu noirâtres, ses aigus stridents. Cette voix ne plaît pas, et au début, sa voix ne plaisait pas. On disait qu'elle avait una grande vocaccia, ça voulait dire à la fois une grande voix et une vilaine voix, une sale voix. Et c'est vrai que Callas contre Tebaldi, c'est avant tout ça, c'est la belle voix contre la sale voix. Voilà. As críticas magoaram Maria e deixaram-na insegura quanto à sua voz e ao seu corpo. Giovanna Lomazzi, a sua velha amiga, recorda. Lei era brutta, inelegante, grassa, proprio era la classica cantante lirica, nel senso peggiore della parola. Non era niente di bello nel suo corpo, se non la bravura poi in scena, perché veniva da una recita di Gioconda. Verona não foi um sucesso artístico, mas havia romance no ar. No restaurante de fronte do Coliseu, alguns amigos apresentaram-na a um industrial rico e amante de ópera. Chamava-se Battista Meneghini. Ele ouvira Callas cantar La Gioconda e ficou encantado. O sentimento era mútuo. Che aveva bisogno di sentirsi amata e Battista l'ha amata.
Ele era fabricante de cerâmica, mas ofereceu-se para abandonar tudo e tornar-se agente dela. Ela concordou. Ela permitiu que este mentor rico a sustentasse e foi seu amante durante 2 anos. Mudaram-se para Verona, mas a sua situação doméstica era mal vista na Itália da época. Como tal, Maria convenceu Batista a casar com ela. A igreja dos Filipenses guarda um registro dessa união. Este revela que o noivo era 28 anos mais velho do que a noiva, que ele era católico, ela era ortodoxa, e que o casamento foi realizado discretamente nessa capela. Foi nos teatros provinciais de Itália que Meneghini encontrou os primeiros papéis para Maria, e onde ela começou a desfrutar de algum sucesso. Mas Maria desejava aparecer num único palco, o mais prestigiado de Itália, se não do mundo, o La Scala de Milão. Todas as estrelas das artes líricas tinham atuado lá. Os maiores compositores, os maestros mais famosos. E agora, Renata Tebaldi era aclamada pelo público e pela imprensa. Aqui, as câmaras dos noticiários capturaram a mais bela voz de Itália no La Scala, antes de ter aparecido na Aida. Mas Tebaldi adoeceu. Tinha de ser encontrada uma substituta. E voltaram-se para Maria, que não queria acreditar na sua sorte. Callas fez a sua estreia no palco do La Scala em 1950. Quando a cortina desceu, o aplauso foi discreto. Ninguém lhe deu os parabéns no camarim. O público preferia Tebaldi. On disait, elle est en train de déstructurer la musique, ce qui n'était pas tout à fait vrai. Mais elle avait une émission vocale assez particulière qui faisait que les fans d'opéra pouvaient juger que c'était musicalement plus faible que ce que pouvait faire Tebaldi. Si on parle de beauté vocale, alors on peut dire que la voix de Tebaldi, d'un point de vue plus classique, est une voix plus pure que la voix de Callas. A recepção discreta no La Scala voltou a deixar dúvidas em Callas. Ela exilou-se na propriedade da família Meneghini. Aí tocou piano e passou horas a realizar exercícios vocais, sem nunca ficar satisfeita. Ainda acabarás com um destroço nas mãos, disse ao marido. A minha voz é rebelde, não obedece a ordens e não se deixa dominar. Quand elle parle de ça, elle parle de son instrument, qui était un instrument qui partait dans tous les sens parce que ça descendait, ça montait, la voix était gigantesque au début, c'était colossal. Elle avait des moyens qui étaient presque infinis, c'était énorme vraiment. Et donc elle a dû énormément travailler pour dompter cet instrument. O La Scala não podia continuar a ignorar a sua voz. Callas foi contratada para as Vésperas Sicilianas. O seu círculo de admiradores crescia gradualmente, embora não tivesse conquistado os fãs de Tebaldi. Começaram a formar-se 2 campos no La Scala, que iriam enfrentar-se em todas as atuações, com aplausos e apupos, para apoiarem a sua campeã. On est dans l'époque des cabales, Callas-Tebaldi. La cabale Tebaldi, avant même qu'elles aient ouvert la bouche, elle se faisait huer. Certe volte i cantanti hanno paura di andare su un palcoscenico dove uno può essere insultato mentre sta cantando, e soprattutto nelle parti alte del teatro, il famoso loggione, quindi c'erano i callassiani e i tebaldiani. Os confrontos continuavam muitas vezes nas ruas. Il y avait les partisans de l'une et les partisans de l'autre. J'ai vu les partisans de la Callas, je crois, qui poussaient dans l'eau du canal, les partisans de Tebaldi. Et c'était vraiment virulent, exactement comme vous savez les supporters des équipes de foot aujourd'hui. Callas sentia fascínio por celebridades e por Hollywood. O seu ídolo e modelo era Audrey Hepburn. Mas nessa época, Maria pesava mais de 99 quilos.
elle comprend très vite que son physique doit évoluer. Elle veut ressembler à Audrey Hepburn avec son look, son chignon à la banane. Non toccava pane, non toccava pasta, non toccava alcol, niente dolci, cioè veramente una dieta férrea. Perdeu 36 quilos em menos de 2 anos. Todos queriam saber o seu segredo. Começaram a surgir rumores sobre uma massa de emagrecimento ou de uma ténia, mas não havia segredo algum. Era la volontà, lei voleva diventare bella, lei voleva diventare anche una star oltre che una grande cantante e lo è diventato. Ela impôs a mesma disciplina férrea à sua voz. Quero ser a melhor em tudo, repetia. No início da década de 1950, o advento dos discos de longa duração intensificou a disputa. Embora a voz de Tebaldi fosse perfeita no vinil, em palco muitos preferiam a de Callas. Alors Callas avait peut-être une voix moins belle que Tebaldi, mais c'était une tragédienne, ce que n'était pas du tout Tebaldi. Callas dizia: não sou uma cantora que sabe representar, mas sim uma atriz que sabe cantar. Elle a mis le théâtre au premier plan et c'est vrai qu'elle a voulu s'entourer des metteurs en scène qui à l'époque faisaient autorité. O primeiro deles foi Luchino Visconti. Callas e Visconti criaram uma dúzia de peças no palco do La Scala, que estiveram entre as maiores na história da ópera. Ha creato un personaggio e ha capito dove poteva lavorare sulla personalità della Callas. A obra-prima de Callas e Visconti foi a sua produção de 1955 da La Traviata de Verdi. Si è aperto il sipario e c'è stato proprio una reazione del pubblico perché hanno visto una scena che non si aspettavano. Lei avrà visto le fotografie della Traviata dove lei veramente è Violetta in tutti, proprio in assoluto. 10 anos depois, Visconti disse que ela era mais do que uma cantora. Também era uma grande atriz. Maria Callas est grecque, elle a dans le sang la tragédie, elle a dans le sang la possibilité de s'exprimer. Ambos riram dos incidentes nas galerias, quando os apoiantes de Tebaldi provocaram Callas. Il a fait quelque chose là-dedans. Oui. Il y avait un clan, qui était anti-Callas à la Scala à ce moment. Il y avait la grande question Tebaldi, Callas, etc. Certa noite, entre a chuva de flores que caíam no palco para saudar a atuação de Callas, caiu também um molho de rabanetes. E le hanno buttato questo bouquet. Lei, pensando che fosse un bouquet di fiori, l'ha raccolto e solo quando l'aveva in mano ha capito che invece era della verdura, non erano dei fiori. Allora ha fatto è stata grandiosa perché ha fatto un cenno ironico di ringraziamento alla galleria. A rivalidade entre os admiradores era mantida, discretamente, pela direção do La Scala e alimentada pela imprensa. Um artigo afirmava que, em Otelo, Tebaldi foi interrompida por aplausos misteriosos e inoportunos. Verdade ou não, o jornal sugeria que a responsável fora Callas, que assistirá à atuação dessa noite. On était dans le combat permanent. C'était une guerrière, Callas. Tebaldi declarou: ela está a tentar aterrorizar-me. No final, foi Callas que conquistou o palco do La Scala. Tebaldi decidiu deixar Milão. Renata Tebaldi a compris qu'elle ne pouvait pas continuer à rester à la Scala. Elle souffrait trop. Comme elle a dit, dans un poulailler, il ne peut y avoir deux coqs. Alguns meses depois encontramos Tebaldi em Nova York. Renata fechou-se num apartamento luxuoso na Quinta Avenida. O Met já a tentava aliciar há várias temporadas. Em janeiro de 1955, atuou por fim no mais prestigiado palco nos Estados Unidos.
Mais tarde, ela diria: começou nesse ano um amor profundo e mútuo por Nova York. Renata Tebaldi was the favorite of New York, and audiences referred to her as Renata, which is very important. That was not a sign of disrespect, it was a sign of love. Renata sentia-se em casa no Met. Tinha co-protagonistas famosos e Nova York não se fartava dela. A rivalidade de bastidores e as provocações por parte dos fãs de Callas eram já passado. Robert Tuggle, o diretor dos arquivos da Metropolitan Opera, nunca esqueceu Renata. Ele a viu Tebaldi aqui, pela primeira vez, em 1956. I think it was purely a voice with her, and it was one of the great sounds of all time. Tebaldi cantou em Nova York durante 18 anos e era adorada pelo público americano. Je pense que Tebaldi était très aimée ici parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens et parce qu'elle a chanté surtout le répertoire italien. As notícias do triunfo de Tebaldi em Nova York chegaram à Europa e, claro, a Callas, que chegava agora aos Estados Unidos. Quando um jornalista abordou a rivalidade, Callas respondeu: não compare champanhe com Coca-Cola. A sua imagem não iria melhorar com esta fotografia tirada em Chicago. Callas a sair do palco furiosa depois de uma discordância contratual. A imprensa atacou-a, afirmando que era propensa a ataques de fúria e apelidando-a de megera. Era uma publicidade muito negativa numa altura em que Callas chegava a Nova York para atuar. Cantou Tosca com George London. A mulher deste recorda. Elle était une très grande actrice, ça, il n'y a pas de doute, mais elle avait toujours des problèmes vocalement. A voz de Callas não estava ao seu melhor a quando da estreia em Nova York. As críticas não foram boas e as mais duras foram feitas por uma tal de Elsa Maxwell, uma jornalista feroz que era amiga de Tebaldi. Naturalmente, Maria suspeitou que a sua rival estava por detrás desta má crítica. Mas o pior estava para vir, quando a mãe de Callas afirmou num artigo que Maria a abandonara na pobreza. Mi ha parlato qualche volta di sua madre, perché credo che fosse una spina nel cuore di Maria, la madre, perché veramente è stato un rapporto molto difficile. Una volta eravamo forse a Londra, e lei mi ha fatto vedere una cicatrice su una gamba e mi ha detto: vedi, questa è una sedia che mia madre mi ha tirato addosso, e aveva un segno in una gamba. Uma mãe que rejeitara o sucesso da filha. Non è mai venuta, non è mai andata a vedere Maria in nessuna recita. Isto era contraste total com Giuseppina, a mãe de Tebaldi, que estava sempre ao lado da filha e acompanhava todos os passos da sua carreira. Sa mère était très importante dans sa vie. Sa mère était à tous les spectacles avec elle. On l'appelait le carabinier parce qu'elle était dans la loge de sa fille et qu'elle gardait jalousement. Quella mamma è stata importantissima perché lei, anche prima di uscire per andare a qualsiasi opera, dove erano, lei faceva sentire qualcosa alla mamma, voleva sempre il parere della mamma. Quando si parlava di sua madre si vedeva dagli occhi che era in qualche modo dipendenza globale da questa madre. A guerra continuou nos Estados Unidos. Callas ficou furiosa por ver a rival ser protegida pela influente Elsa Maxwell, uma personalidade que queria conquistar para o seu lado.
Elsa Maxwell était une lesbienne affichée. Donc évidemment, les liens qu'elle avait avec les chanteuses pouvaient être surinterprétés par la presse, qui n'attendait que ça. Renata Tebaldi seule, on peut toujours s'interroger. Il est probable que Elsa Maxwell était homosexuelle et qu'elle a flashé sur Callas, et tout d'un coup, elle change de bord complètement et elle prend fait et cause pour Callas. No Waldorf Astoria, Elsa Maxwell organizou uma festa para celebrar Maria, a sua nova paixão. Callas apareceu diante da elite de Nova York vestida de princesa egípcia. Dove lei è arrivata in tutto il suo splendore, con un vestito meraviglioso, e quindi veramente era al massimo della bellezza e del successo. Callas era já presença regular no panorama social. Il fallait absolument qu'elle ait beaucoup de publicité. Elle sortait beaucoup le soir avec Meneghini. Elle se donnait beaucoup de mal socialement, ce que par contre Tebaldi ne faisait pas. Callas passava as noites entre celebridades e milionários. Era vista nos locais da moda, muitas vezes acompanhada por George e Nora London. Quand on sortait ensemble, elle avait très jolie robe, décolletée, tout ça. Mais elle parlait avec Georges, mais elle ne parlait jamais avec moi. Les autres femmes n'étaient pas bienvenues. A popularidade de Callas não diminuiu a de Tebaldi. Onde quer que esta atuasse, as salas enchiam. Chamavam-lhe Senhora Casa Esgotada. Rudolf Bing, o influente diretor do Met, era um grande fã de Tebaldi. O mesmo não podia ser dito de Maria. Os dois estavam constantemente em conflito. A sua relação tornou-se um drama psicológico graças a um telegrama que ela recebeu quando estava em Dallas. Why in Dallas and not here? That is what we're asking him. I received a telegram saying... Ela não ficou satisfeita com as condições de trabalho oferecidas pelo Metropolitan. Excuse me, lousy performances. And I cannot change artists every performance. Now you can know it. Each performance we have, if we do 10 Macbeths, 10 different tenors, 10 baritones. So I'm sorry, I can't do that. That's not art. Pior ainda, Rudolf Bing pediu para cantar, de forma intercalada, Macbeth e La Traviata no Metropolitan. Ela respondeu: Mon cher Rudolf Bing, c'est impossible. C'est impossible parce que je ne peux pas chanter un soir Traviata et un soir Macbeth. Ma voix n'est pas un ascenseur. Bing ficou furioso e acusou-a de falta de profissionalismo. Callas convocou uma conferência de imprensa. I'm famed. I have been given lots of names, tigress, temperamental, goodness knows what. Nobody has ever accused me of not being disciplined. I don't like to be told what to do because I know my job very well. Et Bing lui dit, écoutez, si vous ne chantez pas un soir Macbeth et un soir Traviata, nous sommes le Met, vous pouvez rester chez vous. Com Callas despedida, Tebaldi podia agora reinar sozinha no Metropolitan, mas era uma soberana enigmática. È stata molto riservata nella sua vita personale. She woke up, she was with her mother. She went to rehearsal. She went to perform. She signed autographs. Her favorite food was chicken breast cooked with rosemary. That's not fascinating. Todos os anos, no final da temporada musical, Tebaldi deixava Nova York e regressava à Itália, onde era acolhida como heroína nacional. Uma jornalista da televisão italiana fez-lhe uma pergunta incómoda à porta do La Scala, de onde fora expulsa devido à pressão de Maria. Chi è secondo lei il più grande soprano del mondo? Ho capito, cambiamo argomento. Ogni donna che si dedica a una carriera a un certo momento è costretta fatalmente a scegliere fra la vita privata e la professione. Anche lei si è trovata di fronte a questo bivio? Ma io non direi di essermi trovata di fronte a nessun bivio. Ogni persona nella vita nasce con un destino ben delineato. Si vede che io sono nata per cantare. Praticamente mi ha già risposto. Vuol dire che ha rinunciato al matrimonio. Lasciamo stare il matrimonio. Risponda almeno a questa domanda. Adesso è innamorata? Non credo che Renata Tebaldi fosse stata una donna felice. Ha avuto molti episodi
dolorosi nella sua vita. O mais doloroso deles foi a morte da mãe. Renata teve de se despedir daquela relação de dependência que tivera desde a infância. L'episodio poi della mamma quando morì là in America per lei era stato veramente un grosso dolore perché lei ha vissuto sempre con la mamma, solo con la mamma. Je crois que ça l'a aussi marqué au point de vue vocal. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est après la mort de sa mère qu'elle a commencé à avoir plus de difficultés. I think that was the beginning of some of the vocal problems, which she never, for my taste, never really got over. Callas continuou a fornecer rumores e escândalos à imprensa. Cancelou uma atuação em Edimburgo com o argumento de que tinha perdido a voz, mas no dia seguinte foi vista em Veneza rodeada de celebridades. Não queria perder a grande festa que a sua amiga Elsa Maxwell organizara para ela. O público ficou indignado, mas o pior estaria para vir. Em janeiro de 1958, a Casa da Ópera de Roma foi reaberta. Callas devia cantar na inauguração, mas no dia da estreia, Callas telefonou à amiga Giovanna em desespero. Giovanna, è un miracolo che ti possa parlare, perché fino a ieri ero muta. Anna, vai in Duomo e accendi una candela per me. Todas as grandes personalidades da arte e da política de Roma estavam presentes nessa noite, incluindo o presidente italiano, Giovanni Gronchi. E ho sentito il primo pezzo, questo pezzo difficilissimo della Casta Diva, e ho capito che non funzionava. Após o primeiro ato, Callas abandonou o palco, fechou-se no camarim e recusou-se a sair. Não havia outra opção senão anunciar que a atuação não continuaria. Il comunicato dice per cause di forza maggiore la rappresentazione è sospesa. Come gli ascoltatori possono udire, il pubblico ha... E infatti dopo un po' c'è stato l'annuncio molto polemico, molto della giornalista della RAI che ha detto l'ennesimo scandalo, l'ennesimo capriccio della Callas. Gli operatori della televisione sono all'opera naturalmente, mentre il pubblico... No exterior, uma multidão hostil bloqueou as saídas da ópera. Maria teve de fugir por um corredor que conduzia ao Hotel Quirinale e ficou fechada no seu quarto durante 5 dias. No dia seguinte, a imprensa voltou à carga. Ça fait un scandale devant le président de la République. Il y a certains journaux qui ont titré La Callas gifle Gronchi. Gronchi, c'était le nom du président de la République. Elle l'a giflé. A conferência de imprensa de Callas não mudou nada. Ela foi banida de todos os teatros de Itália. Os escândalos confirmavam a opinião daqueles que consideravam Callas uma diva caprichosa, cujo estilo de vida desregrado começava a afetá-la. Era o oposto de Tebaldi, que, segundo os seus apoiantes, colocava a música em primeiro lugar. Non usciva mai per feste o perché lei la sera dopo aveva l'opera da cantare. Mi raccontava prima delle recite, quindi di assoluto riposo, dove non si permetteva assolutamente nessunissimo tipo di svago. Lei ha pensato solo alla sua voce. Lei era quello che lei doveva sempre migliorare per essere al massimo. Uma personalidade cativante, uma voz perfeita. Então, por que havia quem preferisse Callas? What audience members who preferred Callas liked was the drama that you never knew what would happen. It was like watching an automobile at the edge of a cliff with 2 wheels off spinning, and would the automobile get back onto the cliff or would it fall off? The drama was in that. The drama was not necessarily in the music. Tebaldi decretara que não voltaria a entrar no Scala enquanto Callas lá cantasse. A expulsão da rival, a Itália, significava que podia aceitar a oferta de regressar ao teatro para cantar a Tosca, o que foi um grande momento para ela. Ho tanti bei ricordi in questo teatro e specialmente quando cantavo qua guardavo dietro le quinte e avevo sempre la mamma vicino che mi guardava. L'ultima volta che sono stata qui nella stagione 59-60
L'ho cercata come tante altre volte, ma non l'ho trovata più perché lei non c'era più là. A quando do seu regresso no papel de Tosca, o público considerou a sua atuação num triunfo, aplaudindo-a durante 30 minutos. Era vedovo della Tebaldi, il pubblico italiano, quindi ardentemente desiderava che ritornasse. Abbiamo perduto, direi, i suoi anni migliori. Proibido de cantar a Itália, Callas voltou-se para a França. Em dezembro de 1958, chegou à Gare de Lyon antes de realizar um concerto na Ópera de Paris. A controversa diva esperava conquistar o afeto do público parisiense e o apoio da imprensa local. Recebeu jornalistas no Ritz para uma conferência de imprensa. Quando o tópico da sua rivalidade com Tebaldi foi referido, continuou a sorrir. E quando lhe perguntaram se temia a rival, respondeu que só temia ter uma constipação. Um evento histórico teve lugar a 19 de dezembro de 1958. Um jantar de gala frequentado pela elite de Paris no Grande Átrio, depois do concerto. A televisão francesa instalou câmaras na Ópera de Paris. E pela primeira vez, milhões de espectadores pela Europa puderam ouvir a voz de Callas. Il pubblico era in delirio, lei era bellissima, elegante, veramente dopo finito il concerto c'è stato un ricevimento, una cena nel foyer. O presidente de França, René Coty, veio dar-lhe os parabéns, apagando assim os embaraços de Roma. Nessa noite, Callas foi a rainha entre inúmeras estrelas, incluindo Yves Saint Laurent, Charlie Chaplin, Jean Cocteau, Martine Carol e Juliette Gréco. Também estava presente um bilionário que viera para vê-la pessoalmente, Aristóteles Onassis. Iria a Ópera de Paris beneficiar com a rivalidade entre as duas divas? 6 meses depois, Renata Tebaldi foi acolhida na capital francesa para cantar na Aida de Verdi. Teria Tebaldi ido para aceitar o desafio lançado por Callas naquele mesmo palco do Palais Garnier? Triomphe pour Renata Tebaldi. Et à ce moment-là, il y a un journaliste qui a dit « La performance de Renata Tebaldi a effacé complètement celle de Maria Callas ». Depois do encontro na ópera, Onassis voltou a contatar Callas. Esta disse à amiga Giovanna que Aristóteles insistira em vê-la novamente e que a convidara para um cruzeiro. Ho ricevuto un invito da Onassis di andare sul Cristina, io non ci vorrei andare, ma Battista ci tiene molto. Terá o marido de Callas, Batista, sentido o perigo, uma vez que a sua mulher estava no auge da sua glória e da beleza? Ele concordou com o cruzeiro, que viria a ser fatal para o casamento de ambos. Et elle s'est dit, bon, je n'ai jamais vraiment vu de ma vie, j'ai tout donné à l'opéra. Bon, c'est pas parce que maintenant je vais m'amuser dans une croisière en Grèce ou que je vais m'amuser dans l'île d'Onassis, excusez la trivialité, que je ne sais plus la Callas. Elle ne s'est pas rendue compte, vraiment. Callas separou-se de Meneghini no meio de uma tempestade mediática que foi duramente criticada em Itália, onde o divórcio ainda era proibido. Callas, son divorce, sa liberté, son indépendance, ça choquait profondément. Les Italiens préféraient la Tebaldi, très nettement. Hein. Dans les partisans de l'une ou de l'autre, toute la compassion allait vers la Tebaldi si elle avait des malheurs, tandis que l'autre était diabolisé complètement par ses mœurs. Callas decidiu mudar-se para Paris, para a Avenida Foch, número 44, a poucos metros da casa de Onassis.
Podia não partilhar a casa, mas ela começou a partilhar o estilo de vida dele. Onassis, lui, c'est pas l'opéra qui l'intéresse, il s'endort à l'opéra. Mais en revanche, il l'emmène dans des parties. Et là, elle est noyée entre le whisky et les cigares, toutes choses qui ne sont pas idéales pour préserver la voix d'une chanteuse. Elle se couche à 5 heures du matin, alors qu'on sait qu'une chanteuse, elle doit dormir beaucoup. Donc, elle a choisi, à ce moment, d'être Maria plutôt que Callas. Dans son innocence, elle ne s'est pas rendue compte qu'elle travaillant moins, elle allait perdre. Parce que le chant est quelque chose, c'est comme un pianiste. La technique, on la travaille tous les jours. Si tous les matins, vous ne faites pas vos 2 heures, 3 heures de vocalise, un chanteur meurt. Callas sentia que estava a perder gradualmente a voz, pelo que decidiu recomeçar do zero. Para tal, recorreu à melhor professora de Paris, Janine Reis. Elle avait des moments de désespoir parfois, pas seulement d'agacement, de désespoir. Elle sentait qu'elle perdait ses moyens. Dia, quando estava a ensaiar com Janine Reis ao piano, o telefone tocou. Era Onassis. Elle m'a dit, tu vois, ça ne sert à rien, il ne comprend rien. Il m'a demandé pourquoi j'étais chez toi, qu'est-ce que j'y faisais. Il va falloir que ça cesse, tout ça. Et on a fini la leçon, là, comme ça. Elle ne pouvait plus chanter. Após vários meses de ensaios e muita hesitação, Callas pensava já ter recuperado a voz. Decidiu regressar ao palco em 1965 na Ópera de Paris, com Norma, dirigida por Zeffirelli. Mas 2 semanas depois, tudo ruiu. Ela desmaiou nos bastidores devido a uma quebra de tensão. When she made the rehearsals, she was in great form. When she went in front of the audience, it was disaster. So she was so afraid. It's the nerves. She was so sad, and if somebody crying all the day, you cannot sing. Callas explicou porque decidiu abandonar o canto após o fracasso de Norma. J'étais très fatiguée, j'étais pas contente de comment je faisais. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas, soit dans la technique, soit dans mes nerfs, soit dans ma vie privée. Entretanto, Tebaldi continuou a sua carreira internacional. E na ausência de Callas, dominava agora o panorama lírico. No entanto, no início da década de 1970, Tebaldi começou a assumir menos compromissos, concentrando-se apenas nos concertos. Ocasionalmente, ela sentia que a voz começava a fraquejar. Pelo que, em 1975, decidiu retirar-se para não colocar em risco a sua reputação. Ha detto, io non do in pasto alla stampa il mio decadimento. E di lì non c'è stato niente da fare. Tebaldi retirou-se para a pequena República de São Marino, a alguns quilómetros de Pesaro, a cidade na costa do Adriático, onde nascera. Iniciou então uma reforma, mas com alguns remorsos. Lei aveva un impianto stereo che sentiva ore e ore, si risentiva, perché diceva è impossibile che fossi stata io a cantare così. Callas nunca mais abandonou Paris. Mudou-se para a Avenue Georges Mandel, onde aguardou por Onassis, que estava sempre ausente. Os seus amigos afastaram-se, um a um. Callas isolou-se só e amargurada. Por vezes recebia um jovem admirador. It made me an enormous shock on me, because I thought to myself, she is one of the greatest singers who ever lived. And that's where it goes. This is the result. Somebody will be so much alone, somebody will be so much not understood by the others. E certo dia, em 1968, quando Maria acendeu a televisão, Et la surprise aura été totale. Et quelle surprise! Jackie Kennedy, veuve du président des États-Unis, épouse l'armateur grec Aristote Onassis. Onassis nem sequer lhe telefonou. Soube do casamento pela televisão. Quand je suis arrivée, elle pleurait comme une enfant et elle me disait « Je n'aurais jamais cru qu'il aurait pu me faire une chose pareille ». Elle était très très triste. C'est vrai qu'elle en a pris un terrible coup sur le moral.
Depois deste choque emocional e contra todas as expectativas, Callas recorreu a Renata Tebaldi. Lei l'ha chiamata proprio per dire cosa. Lei è innamoratissima di Onassis, quindi è stato una cosa, un dolore grandissimo. E la Renata le disse: ti capisco, però io non ho mai provato un sentimento così. E quando era a Parigi sola, la Callas chiamava molto, molto spesso la Renata. As duas rivais eram amigas desde que algumas semanas antes, em Nova Iorque, na primavera de 1968, se tinham reconciliado publicamente durante a estreia na Metropolitan Opera. Callas estava na plateia, Tebaldi no palco a interpretar o papel principal, em Adriana Lecouvreur. No final da atuação, Callas bateu à porta de Renata para lhe dar os parabéns. As duas divas abraçaram-se, enterrando finalmente o machado de guerra. Desejo-te 1000 sucessos, disse-lhe Callas, e acima de tudo, que sejas feliz. A imprensa italiana declarou: o anjo e a tigresa fizeram as pazes. Uma tornou-se uma lenda, a outra não. Mas os anais da ópera irão preservar a memória destas duas vozes inimitáveis para sempre.